Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. O nosso assunto de hoje será reprodução dos seres vivos. A reprodução, pessoal, ela é uma característica fundamental dos seres vivos, tudo bem? Permitindo a formação de novos indivíduos. Ela também assegura a perpetuação das espécies e, consequentemente, a continuidade da vida no nosso planeta. Daí a importância desse processo para os seres vivos. Existe, basicamente, dois tipos de processo reprodutivo. Um deles, é chamado de reprodução assexuada e o outro de sexuada, tudo bem? É como nós podemos observar aqui no slide, que a reprodução ela pode ser dividida aí em dois processos básicos, pessoal. Então, nesse primeiro caso aqui, na imagem à esquerda do vídeo de vocês, nós temos um caso de reprodução assexuada, como vocês podem estar observando aqui, olha. Ela é típica de organismos unicelulares, ou seja, formados por uma única célula. Por exemplo, ok? Naturalmente, existe também organismos multicelulares, organismos formados por muitas células que também realizam a reprodução assexuada, ok? Além disso, nós também temos a reprodução sexuada, destacada aqui, típica de organismos pluricelulares, tudo bem? E aí nós temos um exemplo aqui da reprodução que ocorre pela união dos gametas. Nós temos aqui, olha, os espermatozoides e um óvulo ou ovócito secundário, que é o gameta feminino. Nesse caso aqui, de mamífero, pessoal, como vocês estão observando. Então, esse processo de reprodução sexuada, ele apresenta algumas características que o diferencia da reprodução assexuada, como nós vamos analisar nos próximos slides. Então, comentar um pouco sobre a reprodução assexuada, inicialmente. Então, é um tipo de reprodução, em que não há participação de gametas. Gametas são células especializadas associadas ao processo de reprodução sexuada, tudo bem? É o caso dos espermatozoides e dos óvulos. Então, nós temos algumas características aqui da reprodução assexuada, que é uma reprodução sem gametas, e por isso também chamada de agâmica. Esse A significa não, ou seja, não temos aqui a participação de gametas. Entre as características da reprodução assexuada, pode-se destacar: é um mecanismo simples e rápido, ou seja, os seres vivos que utilizam a reprodução assexuada conseguem se reproduzir com rapidez e simplicidade. Em poucos minutos, uma única bactéria consegue dar origem a várias bactérias. Por exemplo, novos indivíduos se originam de um único indivíduo mãe, pessoal, ok? E geralmente são clones, ou seja, são cópias. Eles são geneticamente iguais ao indivíduo original. Além disso, a única fonte de variabilidade genética é a ocorrência de mutações. Mutações são alterações que ocorrem no material genético, no caso no DNA, pessoal, ok? Então, a reprodução assexuada apresenta essas características. Então, o fato de você não ter uma variação aí em relação ao material genético nos indivíduos que surgem pela reprodução assexuada pode se destacar como um ponto negativo nesse processo de reprodução. Embora o fato de ser um mecanismo mais simples e rápido possa ser destacado como um ponto positivo nesse processo de reprodução.
Além disso, a reprodução assexuada ela está associada à mitose, porque nesse processo um indivíduo dá origem a dois indivíduos com um material genético idêntico ao indivíduo original. Então, esse é um processo típico da mitose. Então, pessoal, em relação aos tipos de reprodução assexuada, eu vou destacar aqui para vocês que existem vários tipos, né, de reprodução assexuada, tudo bem? Então, como vocês observam aqui no slide, só que os mais comuns são os seguintes: bipartição, né, também denominada cisparidade, ou divisão simples, ou ainda divisão binária, consiste na separação de um organismo em dois indivíduos de tamanho semelhante, que crescem e atingem as dimensões do progenitor, ou seja, aquele indivíduo que originou a prole, tudo bem? Então, exemplos aqui são os protozoários, tudo bem? E também as bactérias. Nesse caso, esses organismos aqui são formados por uma única célula. Então, observando aqui na imagem, nós temos o exemplo de um protozoário, tudo bem? Observe que aqui você tem um único indivíduo e ao final do processo de divisão celular, no caso aqui da mitose, nós temos a formação de dois novos indivíduos com o mesmo material genético do indivíduo que originou eles. Aqui nós temos o processo de bipartição em bactéria. Então, nós temos aqui, olha, o indivíduo original, né, que sofre o processo de divisão celular e origina dois novos indivíduos. Lembrando que é um processo bem simples e ocorre em pouco intervalo de tempo. Tudo bem? Então, para melhor compreendermos esse processo, vamos agora analisar, né, ele em um vídeo. Então, pessoal, aqui nesse vídeo nós podemos analisar o processo de cisparidade, né, de reprodução assexuada em bactéria. Então, observamos que temos aqui, olha, bactérias que estão sofrendo esse processo de cisparidade. Observe esse aqui, olha, um único indivíduo dá origem a dois indivíduos. E observe que em poucos minutos se tem várias bactérias, onde antes se tinham poucas. Então, esse é um exemplo aí de reprodução assexuada, pessoal. Nesse caso aqui, por cisparidade em bactérias. Regeneração reprodutiva, pessoal. Então, isso aqui é um outro tipo de reprodução assexuada. Então, é a capacidade de formação de novos indivíduos a partir de parte de um indivíduo original, pessoal. Então, ela ocorre, por exemplo, em poríferos, em quinidários. Poríferos eu posso citar como representantes as esponjas do mar, planárias e também estrelas do mar, pessoal. Ok? Então, podemos observar aqui um exemplo de regeneração reprodutiva. Nós temos aqui, olha, uma planária, né? A planária, ela é um plateuminto, ok? Então, observe aqui que esse indivíduo, ele pode originar novos indivíduos a partir de partes do seu corpo, olha. Cada uma dessas partes originaram novos indivíduos. A mesma coisa acontece aqui na estrela do mar, né? Então, se ela for dividida aqui, né, nessa região, formando duas porções, cada uma das novas partes vai originar um novo indivíduo, nesse caso aqui, uma nova estrela do mar, pessoal. Ok? Então, isso nós chamamos de regeneração reprodutiva. Laceração, também chamada aqui de fragmentação ou fissão. Nesse caso aqui, o corpo do animal, né, ele parte-se em dois ou mais pedaços e cada pedaço regenera por mitose a parte perdida, originando dois ou mais indivíduos. Isso acontece, por exemplo, nas planárias. Então, aqui nós temos uma planária, como vocês podem observar, e aí ela sofre aqui uma fissão, né? Então, aqui ela vai originar um novo indivíduo. Observem que, olha, no detalhe, tudo bem? Aqui na imagem, né, nós temos
o processo de fissão, né, em uma planária, né? Então observe aqui, olha, que um único indivíduo, né, consegue originar dois indivíduos através aí desse processo de fissão, pessoal. Tudo bem? Brotamento. No brotamento ou gemiparidade, né? Aqui para nós entendermos melhor esses termos, olha, gema significa broto e parere significa parir, tudo bem? Então, o brotamento, ele ocorre, né, da seguinte maneira, ele é um processo inverso ao da laceração. Porque, olha, primeiro há um crescimento, né, por sucessivas mitoses, ou seja, divisões celulares, e depois ocorre, né, o corte. Então, observe aqui esse caso de brotamento, que ocorre num organismo chamado de hidra, né, um organismo aquático. Então, vocês observem que, olha, o surgimento, né, de um broto, como vocês podem estar observando, daí o termo brotamento. E aí, esse broto, né, que surge por sucessivas mitoses, divisões celulares, ele vai se separar, né, do indivíduo que o originou, tudo bem? Então, esse processo é chamado de brotamento. Esse processo ele é muito comum em vegetais, pessoal, que geram brotos, e depois esses brotos se separam do indivíduo que o originou, tudo bem? Partenogênese. Então, nesse tipo de reprodução assexuada, né, dá-se o desenvolvimento de um indivíduo, né, a partir de um óvulo não fecundado. Então, o óvulo ele é um gameta, tudo bem? Então, esse tipo de reprodução assexuada ocorre nas abelhas, né, nos pulgões e em alguns peixes, né, por exemplo. Então, analisando aqui o caso das abelhas, na sociedade das abelhas, nós podemos observar o seguinte, pessoal. Nós temos aqui, olha, nós temos o macho, né, que é chamado de zangão, e nós também temos, olha, a fêmea, que ela é chamada de rainha. A rainha, pessoal, ela é uma fêmea fértil, ou seja, ela é capaz, né, de gerar novos indivíduos, né? Então, quando a rainha e o zangão eles se associam, né, no processo de reprodução sexuada, eles conseguem gerar novos indivíduos, tá? Novas abelhas. Só que acontece o seguinte, às vezes, alguns óvulos, aqui, olha, óvulos da abelha rainha, eles não são fecundados pelo gameta do macho, né, do zangão. Então, quando esse óvulo ele não é fecundado, ele dá origem ao macho, né, dá origem ao zangão. É o óvulo não fecundado, pessoal. Quando esse óvulo ele é fecundado, ou seja, ele recebe o gameta masculino e o gameta feminino, ele dá origem a fêmeas, tá? Como é o caso aqui da operária, né, que é uma fêmea, como vocês podem estar observando, e ele também dá origem, né, a uma fêmea, né, que pode se transformar em uma rainha. A diferença da fêmea operária para a fêmea rainha é que a rainha ela é uma fêmea fértil e a operária ela é uma fêmea infértil. Ela não consegue reproduzir novos indivíduos. Ela é estéril, ok? Isso já acontece depois, né, do surgimento das fêmeas, devido a uma dieta diferenciada, em que a fêmea que recebe uma alimentação, né, chamada de geleia real, ela se transforma em uma fêmea fértil. E a fêmea que não recebe essa alimentação especial, ela se transforma em uma fêmea estéril, que vai ser, no caso aqui, a operária. Tudo bem? Então, esse é um caso bem interessante aqui de paternogênese, pessoal. Reprodução sexuada. A reprodução sexuada, né, é caracterizada pela formação de gametas. Uma reprodução que ocorre aqui através do processo de gametogênese, né? Gametogênese é o processo de formação de gametas, pessoal, tudo bem? E pela fecundação ou fertilização, que é a união desses gametas. Nesse tipo de reprodução, a alternância entre meiose, tá? Meiose é um processo de divisão celular,
em que as células filhas têm metade do material genético da célula que as originou. Então aqui ele comenta, né, que origina células haploides, tá, com metade dos cromossomos da espécie, tá? Por exemplo, a espécie humana, ela apresenta 46 cromossomos, tudo bem? Então, o espermatozoide, que é um gameta masculino, ele se originou por meiose. Então, ele tem metade de 46 cromossomos. No caso, ele tem 23 cromossomos. Tá? Metade do número de cromossomos típicos da espécie. Ok? Então, continuando. E a fecundação, que restaura o número de cromossomos na formação do zigoto. No caso aqui, você vai ter a formação de uma célula diploide. Ou seja, quando o espermatozoide, que tem 23 cromossomos, ele se une ao gameta feminino, né, o óvulo, que também tem 23 cromossomos, aí ocorre a formação do zigoto. Ou seja, você soma aí esses números de cromossomos. 23 do espermatozoide, com mais 23 cromossomos do óvulo, e aí você volta a ter 46 cromossomos, que é o número típico de cromossomos da espécie. Isso aqui já na célula diploide, né, que forma aqui o zigoto. E aí depois desse zigoto, ele vai sofrer novas divisões celulares, só que nesse caso aqui não vai ser mais a meiose, vai ser a mitose. E todas as células que se originarem por mitose vão ter o mesmo número de cromossomos da célula original, pessoal. Tudo bem? Além disso, né, há a formação de seres geneticamente diferentes dos genitores. Então, por exemplo, na espécie humana, os filhos, embora eles tenham o material genético dos pais, eles não são geneticamente idênticos aos pais, né? Nem na aparência eles são assim idênticos aos pais. Eles têm o quê? Pequenas variações. Então, isso aí é um resultado da reprodução sexuada, que é essa possibilidade de gerar uma descendência com uma variação no seu material genético. Então, a reprodução sexuada, ela envolve dois indivíduos e cada um contribui com um gameta, no caso, o gameta masculino e o gameta feminino. Então, ela é típica, por exemplo, dos animais e também dos vegetais, pessoal, ok? Então, só ressaltando, né, os gametas, eles se formam em órgãos especiais denominados de gônadas sexuais, tudo bem? No caso, por exemplo, dos machos, os gametas chamados de espermatozoides, eles vão se formar nos testículos. Então, os testículos são as gônadas masculinas. E no caso das fêmeas, os ovários são as gônadas femininas, que produzem o gameta feminino, que é o óvulo ou o ovócito secundário, né, que é o nome mais específico. Ok, pessoal? E nos vegetais nós também temos, né, os gametas femininos, que é o caso desse vegetal aqui, né? Eu estou mostrando para vocês o abacate, tá? Tudo bem? Que é um fruto, né, do abacateiro, ok? Que é um vegetal que tem reprodução sexuada, tem a participação de gametas femininos, que no caso ele é chamado de oosfera, o nome do gameta feminino, e também apresenta gametas masculinos, né, que estão dentro do grão de pólen. Então você observa aqui, olha, a estrutura reprodutiva, né, de um grupo de vegetais em especial, né, chamado aí de angiospermas, que são os vegetais que são vascularizados, né, que apresentam vasos condutores de seiva, que produzem sementes, tudo bem? E que também produzem frutos. Então, esses vegetais apresentam também, né, gametas masculino e feminino que se unem aí para a produção de novos indivíduos. Então, você observa aqui no detalhe, olha, o caroço do abacate, ele é capaz de produzir um novo abacateiro, pessoal. Tudo bem? Devido ao processo de reprodução sexuada. A reprodução sexuada também ela é bem interessante, né, do ponto de vista evolutivo, porque esse tipo de reprodução ele pode aumentar a probabilidade, né, de uma espécie sobreviver às modificações do meio ambiente, né? Então isso aí é a capacidade adaptativa. Por exemplo, observe aqui nessa imagem, né, e o que vocês observam parece apenas um tronco de uma árvore, mas na verdade, né, se você olhar atentamente, você vai observar que existe uma ave
aí no tronco dessa árvore. Nesse caso aqui você observa, olha, vou destacar aqui o contorno dessa ave aqui, olha, um detalhe para vocês, olha. No caso aqui é uma coruja, olha. Então essa coruja, ela está o quê? Camuflada aqui nesse tronco dessa árvore. Então esse processo aqui é o resultado, né, de um longo processo de adaptação dos seres vivos, né? Então, os filhos, eles apresentam, né, ligeiras diferenças morfológicas, né, na aparência, por exemplo, em relação aos pais. E essas características, elas podem ser selecionadas pelo ambiente. Então, você deve imaginar que essa ave aqui, né, essa coruja, ela passou por um longo processo evolutivo, né, ao longo da espécie dessa ave, até que se pudesse originar indivíduos, né, que fossem muito semelhantes ao seu ambiente. Então isso com certeza, né, protege esse animal, né, de predadores, por exemplo, né, ou até mesmo faz com que esse animal consiga se esconder e não seja visualizado, né, pelas suas presas, né, que esse animal eventualmente possa estar capturando. Então a reprodução sexuada, ela garante, né, uma variabilidade genética nos indivíduos da prole. Isso pode contribuir, né, com diferentes morfologias que essa prole possa apresentar. Isso pode ser favorável a esses indivíduos, né, em relação ao ambiente que eles se encontram, tudo bem? Então, a reprodução sexuada, ela apresenta esse aspecto positivo, pessoal, ok? Então, muito obrigado pela atenção.